Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você deixar o seu like e se inscreva para você não perder nenhum vídeo sobre Santos Futebol Clube. Todo dia tem novidade aqui falando sobre Santos Futebol Clube, obviamente. E eu quero a participação de vocês aqui nos comentários pelo seguinte: o tema do vídeo é sobre uma lista de reforços que o Carille pediu à diretoria do Santos. Vale ressaltar também que não temos 100% de certeza que o Carille vai permanecer no Santos até a próxima temporada, né? Se ele termina só o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos agradece e procura um outro treinador, mas de acordo com a Tribuna, que trouxe uma matéria, existe, né, uma lista de reforços, uma lista pelo menos de posições que o Carille entende que o Santos precisa priorizar. Então, leio aqui para vocês essa matéria que diz o seguinte: com o aval de Carille, Santos define posições que pretende reforçar em 2022. Em recente entrevista para a Tribuna, o presidente do Santos, Andrés Rueda, afirmou que o planejamento para a temporada 2022 já começou. E, de acordo com o apurado, o mandatário já definiu com a comissão técnica quais posições do elenco terão que ser fortalecidas para as competições do ano que vem. Conforme as informações obtidas pela reportagem, a diretoria santista, com o aval do técnico Fábio Carille, vai em busca inicialmente de um zagueiro, um lateral direito e um primeiro volante. Essa lista, porém, pode aumentar dependendo do que for definido em relação ao futuro dos atacantes Marinho e Diego Tardelli. Se o camisa 11 for negociado, o Santos trabalhará à procura de um atacante de velocidade pelo lado do campo. Vinculado ao Peixe até dezembro do ano que vem, Marinho já deixou claro que gostaria de ser vendido, de preferência para algum clube do mundo árabe. Até o momento, o Santos não recebeu nenhuma proposta que considere interessante para atender a esse pedido do jogador, que, permanecendo, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de julho e sair de graça em dezembro. A situação de Diego Tardelli é um pouco diferente. O experiente jogador de 36 anos firmou um contrato de produtividade com o Santos até o fim do Brasileirão, com uma cláusula de prorrogação até o término do Campeonato Paulista. Contudo, se a continuidade de Tardelli na Vila não ocorrer, o Santos, por meio do seu gerente de futebol, Edu Dracena, buscará um outro centroavante para compor o elenco e disputar a titularidade com Léo Batistão, Raniel e Marcos Leonardo. E aí temos aqui mais um tópico, né, escrito pré-contrato. Em tese, o primeiro reforço dessa lista virá para fortalecer a defesa. O zagueiro Eduardo Bauerman, de 25 anos, atualmente no América Mineiro, tem um pré-contrato assinado para vestir a camisa do Santos por 3 temporadas. O clube não confirma o acerto para evitar um desgaste com a diretoria da equipe mineira, que diz não ter conhecimento da transferência do seu defensor. Vamos lá, que tem vários pontos aqui que eu gostaria de comentar com vocês, e mais uma vez quero a participação de vocês aqui nos comentários, que é o seguinte: eu também avalio o seguinte: o trabalho do Carille não me agrada. Tá? Eu acho que é um trabalho de bombeiro para apagar o incêndio que aconteceu no Santos, para evitar um rebaixamento e só. Eu não vejo o Carille como um técnico que possa ter uma continuidade para a próxima temporada. É o que eu falei aqui. O estilo do Carille não é compatível ao estilo que o torcedor santista gosta. E para você ter o apoio da torcida, para você conseguir ter um ambiente de trabalho um pouco mais tranquila, a torcida tem que gostar daquilo que está, né, tá sendo jogado, aquilo que tá vendo dentro de campo. Então, eu não gostaria que no próximo ano o técnico do Santos fosse o Carille. Então, de uma certa forma, esse é um primeiro ponto, né? Agora, se a diretoria do Santos deu aval para ter essa lista de reforços, então indica que ele será o nosso treinador para 2022. Eu, particularmente, não gosto dessa decisão da diretoria do Santos. E digo mais, né? Tenho medo de que, Carille vai ser o nosso técnico para o próximo ano. Aí tem alguns resultados negativos no Paulista, manda o técnico embora. Aí o planejamento que começou, né, desde o final do Campeonato Brasileiro até o começo da próxima temporada, meio que não serviu de nada. Então, esse é um ponto inicial que a diretoria do Santos precisa ter antes de começar também a elencar essa lista, né, de reforços, de nomes, de posições. Outra coisa,
A lateral esquerda do Santos, para mim, também precisa ser reforçada. Muito se fala que o Moraes tem um valor alto, que o Santos não teria condições, né, de bancar para que ele fique em definitivo no Santos. Se não tem condições de ficar com o Moraes, qual seria o jogador que chega para essa posição? Qual o valor? Qual será esse jogador? Para mim, tem que reforçar a lateral esquerda. Felipe Jonathan, já cansei de falar aqui, para mim é meia, não é lateral. E o Felipe Jonathan também, querendo ou não, ele sempre recebe uma proposta ou outra, né, para deixar o time do Santos. O mais recente foi o Internacional, que o Santos acabou recusando. Então eu acho também que é um jogador em potencial para ser vendido. E se for vendido, aí também precisa reforçar essa lateral esquerda, né? Tentar se antecipar ao mercado. Não correr atrás de um reforço quando você perde um jogador. Então, colocaria também nessa lista que não está um lateral esquerdo. Lateral direito, concordo. Inclusive, também já dava o aval para o Pará procurar um outro clube. Acho que o ciclo dele no Santos já se encerrou, então precisa também de um lateral direito. Você não pode depender apenas do Madison. Em relação ao contrato do Marinho, eu acho que o Marinho, a primeira proposta que aparecer, será vendido. Então já me anteciparia também e procurava um jogador ali, né, para jogar de ponta, para jogar ali na beirada. A gente não pode também colocar tudo nas costas do Ângelo. Acredito que o Ângelo para a próxima temporada vai sim evoluir, mas tem que ter outras opções. Se ele se machucar, se for convocado para a seleção de base, se não estiver bem, enfim, precisa ter outras opções no time do Santos. Não pode colocar tudo nas costas de um menino de 17 anos, né? Ano que vem terá 17 anos. Em relação a centroavante, né? Tem o Batistão que vai se recuperar, né? Deve ficar à disposição já para o Paulista. O Raniel, sinceramente, eu não conto com o Raniel para o ano que vem. Eu acho que também essa questão de lista de dispensa, a gente está falando de lista de reforços, né? Mas lista de dispensa, eu colocaria o Raniel. Eu acho que não encaixou o estilo de jogo do Raniel com o Santos. E outra coisa, Marcos Leonardo, né? Precisa ver o que vai fazer com o jogador, que tem contrato com o Santos até outubro do ano que vem. Tem que renovar. Tem que renovar. O Juan Seco, né, do Sub-20, é 700 mil reais que o Santos tem que pagar até 31 de dezembro. Pode ser um jogador interessante para ser uma opção para o time profissional, tá? Não para o time da base, enfim, para o time principal. Já começa ali o Campeonato Paulista, enfim. Então, tem alguns jogadores que estão aqui no nosso elenco que podem ser importantes para o ano que vem. Já falei aqui e repito, não vejo um Santos brigando por título de Campeonato Brasileiro, mas dá sim. Se você garimpar muito bem, né, tiver algumas contratações pontuais, dá para você passar um ano sem sufoco, sem lutar para não cair no Paulista, que isso para mim vergonhoso. Agora também na reta final, brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, né? Então, para ter pelo menos um 2022 tranquilo. Se não conseguir título, pelo menos um ano tranquilo, né? Título eu acho muito difícil, né? Vamos ser realistas aqui. Em relação a zagueiro, eu imagino que já chegou esse zagueiro, né? O Eduardo Bauerman. Acho que o Santos não deve continuar com o Danilo Boza, é 2 milhões que o Santos precisa pagar para ficar com ele em definitivo. Com a chegada do Eduardo Bauerman, eu não vejo a necessidade de contratação de outro zagueiro. Vale ressaltar que o Velasquez, né, estará apto para o ano que vem, ele está machucado, está se recuperando de lesão. Tem o Kaique, que é um jogador que tem bastante potencial. Gosto também do Derek, é um jogador que talvez para o ano que vem ele possa evoluir e ganhar mais espaço no time do Santos. O próprio Robson Reis. Agora, o Luiz Felipe é um jogador que ele tem os altos e baixos, né? Não colocaria o Luiz Felipe como titular. Pode ser uma opção para banco, tá? Mais titular, penso em outros nomes. E volto naquela questão do primeiro item, o técnico. Se for o Carille, será que ele vai querer montar um time para continuar com 3 zagueiros ou jogar com 2 zagueiros? Porque também o estilo de jogo que você acaba colocando, né, com 3 zagueiros, 2 zagueiros, também faz a necessidade de você ter mais peças no elenco, né? Porque você precisa ter os jogadores aptos para serem titulares e também precisa de opções para o banco, para não acontecer aquela bizarrice de parar improvisado, né, na zaga do time do Santos. Tudo bem que naquele jogo contra a Chape, né, tinha 2, o Wagner Palha e o Robson Reis, e mesmo assim o Pará foi improvisado. Então é isso. Eu acho que lista de reforços, primeiramente, antes de mais nada, é garantir a presença na Série A. E outra coisa,
muito importante, a definição do técnico. Carille será o técnico do Santos? Sim ou não? Eu, Nájila, agradeço se ele deixar o Santos na Série A, mas não vejo o Carille como técnico do Santos para o ano que vem. Então, isso também precisa ser decidido antes mesmo de começar a pensar nomes para o próximo ano, tá bom? Quero aqui a opinião de vocês. Quais posições você entende que o Santos precisa se reforçar? Esqueci de falar, mas agora lembrei, a questão de meio-campista, né? Meio-campista também eu classifico como urgente. Precisa daquele camisa 10 que o Santos não tem hoje no elenco. Então precisa desse camisa 10. Seria a minha prioridade em termos de contratações aí para o próximo ano. Um camisa 10 e quem sabe um reserva, né? Quem sabe um reserva, né? Também não é um camisa 10, ainda mais um reserva. Mas, né, no meu mundo utópico aqui, essa seria a prioridade do time do Santos. Um camisa 10 e também, quem sabe, alguém ali para brigar por posição. E vale ressaltar que o Sandri volta para o ano que vem, né? Pode ainda voltar esse ano, jogar alguns minutinhos, mas para o ano que vem a gente espera que o Sandri seja aquele meio-campista que vai ajudar a gente tanto de forma defensiva como de forma ofensiva. Mas agora, finalmente, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre quais posições você imagina que o Santos precisa se reforçar. Concorda ou não, né, com lateral direito, com centroavante, com zagueiro, o que você pensa que o Santos precisa contratar? E se você também mantém ou não Carille para 2022. Não esquece de deixar o seu like, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.